vocês estão bem? Espero que sim. Hoje vamos rever o modo de história, o volume 1, capítulo 2, as páginas de 20 a 34. Fala sobre as migrações em outros tempos. Vamos rever também os motivos que fizeram essas pessoas se deslocarem pelo mundo e as migrações no território brasileiro antes e depois da chegada dos europeus. Falaremos um pouquinho das migrações na atualidade, porque os indivíduos ou as comunidades migram. Mas para começar, nós vamos viajar no tempo e conhecer um pouquinho o modo de vida dessas comunidades e dessas pessoas. Vamos comigo! Observe essa imagem. Ela retrata o modo de vida de comunidades humanas no passado. É uma pintura rupestre que ficava nas paredes de cavernas em Valência, na Espanha. Ela mostra uma pessoa pendurada em uma espécie de cipó, se esticando para alcançar uma colmeia e coletar o quê? Mel. Mas hoje, será que precisamos usar essa técnica para obtermos esse produto? Não, pois encontramos o mel em supermercados ou até mesmo na mão de um vendedor. As primeiras comunidades humanas precisavam coletar os recursos naturais do entorno. Por isso, elas buscavam morar em lugares onde tinha animais para caçar e água. O clima também deveria ser favorável para facilitar a coleta de frutos, raízes e grãos. Uma curiosidade dessa época foi a domesticação do fogo e a invenção de lanças de madeira e pedra, pois facilitavam a obtenção de alimentos e proteção do frio. Essas comunidades humanas, elas sobreviveram como coletores e caçadores. Quando o alimento acabava ali naquele local, eles se deslocavam para outros lugares com o objetivo de obter recursos para a sua sobrevivência. A moradia dessas comunidades eram feitas de galhos, folhas ou peles de animais. Eles também se abrigavam em cavernas, como essas que vocês estão vendo aí nas imagens. Vamos falar agora um pouquinho das migrações do nosso Brasil no passado. O Brasil, gente, ele recebeu imigrantes de vários lugares. Cada povo que chegou aqui no Brasil trouxe elementos de sua cultura, mas também encontrou elementos culturais de outros povos. Há muito tempo, os portugueses chegaram a este território. Para realizar as viagens marítimas, eles utilizavam embarcações que eram conhecidas, como vocês já sabem, como naus e caravelas. Uma expressão artística herdada pelos brasileiros foram os azulejos azuis e brancos, de origem portuguesa, e representam a história dessa cultura. Nos azulejos foram representados naus como uma região do Porto ao Fundo, que está exposta aí nessa obra em Lisboa, Portugal. Vários grupos de portugueses saíram navegando de Portugal para outros lugares do mundo em busca de terras e riquezas. A presença da imigração portuguesa influenciou o catolicismo aqui no Brasil e também muitas festas e feriados que temos no nosso calendário religioso. Além da cultura portuguesa, outras culturas europeias migraram para o Brasil. Alguns exemplos são os holandeses, que ocuparam a parte do nordeste do Brasil por causa da produção de açúcar. Eles fundaram cidades da maneira como eram construídas na Holanda, como vemos aqui nessa imagem. Há pouco mais de 100 anos, muitos brasileiros viajaram para a França. E na tentativa de produzir o modo como os franceses faziam pão, criou um
pão tipicamente brasileiro, que é o nosso pão francês, que todo mundo gosta, bem quentinho, com manteiga. Diferentes grupos também migraram forçadamente do continente africano para o Brasil. Entre eles estão os bantus e os sudaneses. Esse tipo de migração chama-se migração forçada. Esses africanos foram obrigados a migrar para o Brasil por causa da escravização imposta pelos europeus. Mas esses escravizados trouxeram para nós suas heranças culturais, como, por exemplo, a música, que temos a capoeira, o samba, a alimentação, entre outras heranças culturais. Por último, veremos um pouquinho sobre a mão de obra e a migração. Há aproximadamente 150 anos, o Brasil convocava pessoas para trabalhar na plantação e na colheita de produtos agrícolas. Nesse período, vários grupos de imigrantes chegaram aqui no Brasil, entre eles italianos, franceses. Os imigrantes, ao chegar, enfrentaram várias dificuldades: o endividamento com a viagem e a adaptação de uma nova cultura. Agora que revemos a respeito das imigrações em outros tempos e na atualidade, espero que vocês tenham percebido que um dos principais motivos para as pessoas migrarem era e ainda continua sendo a busca por melhores condições de vida. Espero vocês na próxima videoaula. Continuem assistindo às aulas do SPE e fazendo as atividades da agenda online. Beijos no coração de todos. Amo vocês.